Já estava com saudade de vir aqui para conversar com vocês. Hoje nós temos uma história muito interessante, muito a ver com a questão do passe e das crianças. Estávamos nós na evangelização de um centro que trabalhamos há uns 10 anos atrás. Eram mais de 100 crianças para evangelização que vinham à casa para tomar o café da manhã, receber as lições evangélicas, o Evangelho de Jesus, e depois eles iam para o almoço e depois de lá iam para suas casas. E é interessante que ao chegar essas crianças, logo depois do café, eles eram convidados a ir ao nosso salão para tomarem o passe. Mas como eram crianças, uma grande quantidade de crianças, nós depois de algum tempo optamos por aplicar o passe coletivo naquelas mais de 100 crianças e deixar o passe individual apenas para uma ou outra, no qual a mãe viesse conversar conosco e dizer que aquela criança estava com algum tipo de dificuldade, e aí nós dávamos o passe individual nesta criança. A um determinado dia, logo depois do passe coletivo, eles iam para as salas de aula e um menino, Mateus, de mais ou menos uns 9 anos de idade, insistia em entrar na sala do passe para tomar o passe individual. E as tias já falaram: tio Fábio, o Mateus não quer descer, ele quer tomar o passe individual. E as crianças já tomaram o passe coletivo. E depois de alguma resistência, eu falei: gente, se o menino está pedindo para tomar o passe, que apliquem o passe no menino. O passe é a caridade, não custa nada. Aplica o passe no garoto, ele vai para a sala de aula e resolvemos o problema. E assim foi feito. Logo depois, terminada a aula, eles desceram para almoçar e perceberam que o Mateus rapidamente saiu e foi embora para sua casa. Em chegando lá, a mãe do Mateus, depois de algumas horas, acho que mais ou menos depois de 1 ou 2 horas que tinha terminado a evangelização, a mãe do Mateus vai até a nossa casa espírita e me procura. E fala: seu Fábio, aconteceu uma coisa com o Mateus que eu gostaria da sua observação e vim aqui para falar para o senhor. O Mateus, quando saiu de casa de manhã cedo, o Mateus verificou que estava com muita dor de dente. Ele estava com uma dor insuportável de dente e era motivo da preocupação do Mateus. Veja lá, um garotinho de 8, 9 anos. E aí ele falou para a mãe: mãe, eu vou para a Seara, a senhora fica aí, que daqui a pouco eu volto. E quando ele retornou, logo depois das atividades e do almoço, a mãe falou que o Mateus falou: mãe, senta aí na cadeira que eu vou aplicar um passe na senhora. E assim ela fez, e estava com dor. E aí logo que o Mateus aplicou o passe, a mãe falou que a dor passou. E ela veio falar comigo quase que de imediato para nos contar essa passagem do Mateus. Ele disse a ela que ele tinha necessidade de entrar na sala do passe logo de manhã para ele ver como é que as tias estavam aplicando o passe nas crianças. Por isso da relutância dele em não aceitar o passe coletivo apenas e ir para dentro da sala do passe para observar. E em observando, ele saiu com aquilo e foi para casa para curar a sua mãe. Mediante a isso, o que nós podemos falar? Onde nós vamos pautar a idade para que a mediunidade desenvolva-se nas crianças? Nós resistimos em desenvolver, as crianças estão na escola, fazendo a brincadeira do copo, o Charlie, a brincadeira do lápis, da vela. É uma realidade, a comunicabilidade dos espíritos, a fenomenologia espírita é uma realidade. Aprendamos, não existem crianças
São todos espíritos que já viveram na Terra. E a maioria dos que estão voltando agora conhecem a doutrina de amor de Jesus muito à frente de nós que estamos aqui, achando que o futuro é deles. O futuro é, mas o presente também, e é mais. Porque eles têm uma compreensão muito diferente da nossa. Sem julgamentos, abertos ao trabalho. Nós vimos na pandemia, né? Enquanto a maioria das casas se fechou, nós estávamos com quase 70 jovens na rua. Um mês depois da pandemia, do início da pandemia, atendendo as pessoas na rua. Todos mascarados, a maioria sem religião, mas destemidos em servir Jesus. Então que isso sirva de lição para nós, que muitas vezes estamos, como dizem os jovens, os lacradores da doutrina. Isso não pode, aquilo não pode, a criança não pode, o grande não pode. Eles vão aprender ainda. Aprendamos com Jesus. O amor não tem idade. Esses espíritos estão renascendo. Muitos deles trabalharam com Kardec, antes de Kardec, com Jesus, com os bons. Acreditemos, entreguemos a doutrina, não tenhamos medo de entregar para quem sabe. Na pandemia, nós muitas vezes voltamos para casa chorando, porque vimos esses jovens retirar a própria roupa do corpo para entregar para o morador de rua, que estava descalço, voltando descalço para casa. Se isso não é Jesus, eu não sei o que é. Cadê seu sapato, filhotinho? Eu deixei com aquele homem, chegou aí todo molhado, sem roupa, levou meu sapato, levou minha blusa, eu vou chegar em casa, eu tenho. Quantos de nós seremos capazes desse desprendimento? Como é que nós vamos dizer que a doutrina de Jesus, para esses espíritos recém-chegados apenas, que eles são os trabalhadores do futuro, gente? Acordemos para essa nova realidade, nos alegremos com a presença deles, escancaremos as portas para que eles possam entregar o melhor que tem dentro do coração para Jesus, não para nós, mas para Jesus, para aqueles que Jesus nos orienta a servir, que são os doentes, que são os deserdados. Louvado seja Deus. Um beijo a todos, até o próximo encontro. Se você achou que valeu a pena essa história, deixa seu like lá, faz a sua inscrição, valorize o nosso trabalho, que virão muitas dessas pela frente, garanto a vocês. Um beijão, fiquem com Deus.